Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Deise. Oi, Júlio, Rosana, Odete, Padre Contieri. Que alegria novamente. Bem-vindos. Oi, Ana Paula. Oi, Ju. Boa tarde. Vamos continuar essa reflexão tão bonita que começamos ontem, pela graça de Deus, né, Padre? Começamos ontem, sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, isso mesmo, Padre. Lembrei do senhor bastante já hoje, quando olhei umas flores maravilhosas que apareceram aqui no jardim do meu prédio. Ah, que Eu bom. falei, olha, como a palavra já dá fruto, né? Ah, Como a gente bendito, assim canta. bendito Muito seja bom. Deus. Amém, Padre, isso mesmo. É, Então, muito obrigada novamente pela companhia, por eu que estar aqui agradeço. conosco para continuarmos, Eu né, esse bate-papo que tão bom, agradeço. essa reflexão. Então, Padre, está com o senhor para abrir o nosso momento, a nossa Perfeito, reflexão e continuar essa conversa tão bonita. perfeito. Eu gostaria, como nós fizemos ontem, de fazer uma reflexão prévia, não é? Nós estamos tratando de dois grandes santos da Igreja, não é? Um do século, não é, 12, 13, o outro do século 16. Duas pessoas, não é, que influenciaram de maneira decisiva, não é, na vida da igreja, de tal modo que hoje nós podemos experimentar, né, o efeito, não é, ou os efeitos do modo como eles viveram essa relação pessoal transformadora com Jesus Cristo, não é? Então, mas eu acho que é importante uma noção prévia da santidade, não é? Em primeiro lugar, não é? Ninguém é santo, não é? Torna-se santo, não é? Santidade não é uma questão genética, não é? Sim. Mas a gente se torna santo em razão desse encontro pessoal com Jesus Cristo, capaz de transformar a nossa vida. Nós temos aí dois santos que nós estamos tratando, que distam, né, um pouco mais de 3 séculos um do outro. No entanto, há traços muito comuns entre eles, muito comuns, né, que os aproximam, não obstante o tempo em que eles viveram, não é? Ambos viram as suas vidas transformadas de maneira surpreendente, não é? Por meio desse encontro com o Cristo. Portanto, eu acho que é importante a gente ter presente. A santidade não é uma questão genética, não se é santo, se torna santo. E não se é santo depois da morte. Se vive esta vida na santidade, e a razão da santidade é exatamente, nós podemos dizer, esse encontro pessoal com Cristo capaz de transformar a vida, não é? Como transformou a vida dos que no tempo da vida terrestre de Jesus o seguiram, que transformou radicalmente a vida de Maria Madalena e também transformou a vida de Francisco de Assis e Inácio de Loyola. Não é? É a ação de Deus em nós e a docilidade de nossa parte em acolher essa ação que nos faz santo. O livro do Levítico tem uma frase que me parece icônica. São daqueles lugares em que a Escritura interpreta a si mesma, não é? É o que a gente chama de locus teológicos, Nossa, né? nunca tinha ouvido isso. A Escritura interpreta a si mesmo. Que coisa linda. Exatamente. Não é? É importante a gente ter isso presente, porque lá no livro do Levítico está dito, não é? Santificar-vos-ei.
não vos torneis vós mesmos impuros. Portanto, a ação de santificar é de Deus, não é? Já no Novo Testamento, com a revelação de Deus em Jesus Cristo, nós hoje, não é, herdeiros dessa revelação, nós podemos dizer que quem nos santifica é o Espírito que age em nós e que habita em nosso coração. É isso que nos faz santos. E o que nos faz santo é nos aproximarmos. Nós podíamos dizer, de outro lado, de um lado, é um dom. O Senhor nos encontra onde quer que nós estejamos. E é curioso, porque às vezes, e muitas vezes na nossa vida, como foi o caso de Francisco de Assis, como foi o caso de Inácio de Loyola, nos fracassos da vida, é que Deus encontra um espaço para entrar na vida da pessoa, não é? Entrar e permanecer. Então, no caso de ambos, essa experiência de fracasso, na verdade, em que a vaidade aparece como uma nuvem passageira, não é? Ou o desejo de poder aparece como uma nuvem passageira, é exatamente nesta ocasião em que ambos foram encontrados pelo Senhor. E o Senhor se encontra onde quer que nós estejamos. E aqui não é uma afirmação de uma ubicação geográfica. Se trata da nossa situação existencial. É onde nós nos encontramos que Deus vem ao nosso encontro, né? Onde se dá, digamos assim, essa mudança radical da vida. Uma mudança radical não significa imediata, pois toda conversão, como foi o caso de Francisco, como foi o caso de Inácio, ela é um processo. Padre, Antigamente... Pois deixa não. eu só fazer um comentário nisso que eu estou falando, porque às vezes nós tendemos a imaginar que, por exemplo, a conversão de São Paulo foi algo imediata. Absolutamente. Mas também não foi, né? Isso. Exatamente, não foi. E é curioso, porque nos Atos dos Apóstolos, não é? Em que o autor é Lucas, e nas cartas paulinas, não é? Sobretudo na carta aos Gálatas, onde São Paulo fala da sua experiência no caminho de Damasco, nem o autor dos Atos dos Apóstolos, nem tampouco São Paulo, dá o nome do acontecido com ele de conversão, né? Nós podemos supor, nós podemos dar esse nome ao que aconteceu com São Paulo, e é legítimo fazermos, está correto fazermos, mas como São Paulo mesmo e o autor dos Atos dos Apóstolos descrevem essa experiência que transformou a vida de Paulo, de perseguidor da igreja em apóstolo das nações. São Paulo e o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, interpreta a experiência de Paulo no caminho de Damasco como uma experiência de iluminação. Sim. Foi tomado por uma luz intensa que o cegou. Depois, não é? Na própria descrição do relato, quem toma a palavra, e aí nós podemos deduzir essa luz que aparece na experiência paulina, não é? É ao próprio Cristo ressuscitado, não é? O próprio Cristo ressuscitado, não é? É esse encontro que transformou a vida de Paulo. O cegou num primeiro momento, para que ele pudesse ver novas todas as coisas, não é? É essa a experiência, quer dizer, na verdade, em todo o início de um processo de conversão está uma experiência de iluminação, que é essa experiência com Cristo, que de fato ilumina, nos faz ou faz descortinar a nossa existência propriamente dita. Na verdade,
faz a gente ver a própria existência com outro olhar. E os valores e referências com que nós vivemos, também ela põe em xeque, para nos dar uma outra referência, para nos dar um outro olhar sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. Então, é uma experiência de iluminação. De iluminação. Aquilo que para São Paulo era garantido, nessa experiência de iluminação, ele dá como perda, ele vai dizer mais tarde. Como perda. Não é verdade? Como perda, não é? Ele não despreza o que ele viveu, mas ele ressignifica o que ele viveu, não é? Eu acho que essa experiência de iluminação é muito importante, não é? Porque ela faz referência exatamente ao modo como o Cristo ressuscitado, através do seu Espírito, age em nós, iluminando, através de muitos caminhos, não é? Age iluminando, como foi para Francisco, não é verdade? Sim. Não é? Na sua juventude, Francisco de Assis teve uma vida brevíssima, não é verdade? Todos nós sabemos, ele morreu aos 45 anos, aproximadamente, para nós hoje, um jovem, não é? Um jovem. Santo Inácio morreu com 65 anos, não é? Mas um jovem, na verdade, uma conversão que acontece, a gente podia dizer, na mais tenra juventude de São Francisco de Assis, não é? Aos 25 anos, propriamente dito, não é? Entende? Mas digo, seja como for, para um ou para o outro, na nossa experiência comum, não é? A experiência da conversão, a experiência da santidade se dá através dessa experiência, que eu acho que é oportuno, aproveitando a sua pergunta, nós dizermos uma experiência de iluminação, da irrupção de Cristo através do seu Espírito em nós, que vai nos santificando, que vai nos movendo exatamente neste caminho de conversão, que é um caminho, um itinerário, um processo, como queiram chamar, que não tem fim. Entende? Nós morremos, mas há ainda o que nós precisamos mudar. A bem da verdade é essa. Portanto, não pode haver, como não houve para Francisco e para Inácio, não é? Uma mágica capaz de dormir de um jeito e levantar de um outro, não é? De um outro jeito. Não. O processo de conversão, inclusive, é doloroso. E no renúncia, início, né? é renúncia. Tem sempre renúncia. É sempre renúncia. E no início, ele não é evidente, né? É a experiência que Inácio faz, é a experiência que Francisco faz. Quem é que fala em mim? Toda a questão do discernimento, quem é que fala? É Deus ou o quê? É a minha vaidade? São os meus pensamentos? Quem é que fala em mim? Então, me parece que esse ponto é absolutamente importante. Inclusive, como eu disse, o processo de conversão é um processo doloroso. Vamos pegar um texto que a gente floreia e esquece de entrar, não é, no sentido do texto, né? Do texto bíblico, que é no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, aquela imagem belíssima, não é verdade? Do vaso do oleiro. Não é? Não é? É lindo. Agora, e é lindo, e ao mesmo tempo ele diz muito mais do que a gente está acostumado a interpretar. Por quê? Aquele texto é um texto penitencial, não é? O oleiro que põe um monte de barro no torno, ele tem que apertar aquilo, não é verdade? Ele tem que apertar, ele tem que modelar para que aquilo saia como ele quer. Esse é o processo de conversão, né? Isso é dolorido, é dolorido. E há muitas coisas que na nossa vida, nesse processo de conversão, nós já temos como consolidado. E muitas vezes isso que nós temos como consolidado, como o barro, na verdade. Quanto mais ele está seco, mais difícil de corrigir a sua forma, não é? O seu modelo. Também isso,
na vida espiritual, não é verdade? E na nossa vida de fé, e na nossa vida, na nossa existência humana, muitas vezes nós temos coisas consolidadas, não é verdade? Já bastante secas, digamos assim, difícil de serem transformadas, e no processo de conversão é em que eu tenho que mexer. É em que Deus me faz mexer, ou, como nós dizíamos ontem, me desinstalar, me desapegar, não é? Para poder ser conduzido por esta ação de Deus. Portanto, um processo de conversão, não é? Como foi a vida dos santos, é um processo doloroso, não é verdade? E, não é? Vocês se lembram que, eu vou dizer de antigamente, para não dizer hoje, só um artifício de linguagem. A gente achava que a gente ia participar, entrava na sexta-feira à noite, num encontro desses que nos eram oferecidos, bons, que tiveram o seu lugar e a sua importância estupenda na vida da igreja, e a gente achava que saindo de lá, no domingo à tarde, na segunda-feira eu iria transformar o mundo e eu mesmo seria uma pessoa diferente. Isso durava talvez 24 horas, quando muito, porque na terça-feira eu já via a dificuldade de ser diferente, se entregue às minhas próprias forças. Não é? O processo de conversão é um processo que exige confiar em Deus, porque é Ele, é a mão dele que nos modela, na verdade, como Ele quer, que vai nos corrigindo, que nos dá a forma. Não é? A santidade consiste exatamente nessa disposição de deixar Deus modelar. Não é? A santidade é a ação de Deus em nós. É isso que é muito importante. Não é? E é a docilidade de nossa parte em acolher essa ação. Lembra do livro do Levítico que eu acabo de citar? Santificar-vos-ei. Não vos torneis vós mesmos impuros. É a ação de Deus em nós que nos torna santos e a nossa proximidade com o Evangelho. É isso. É isso. Não é? Quer dizer, o que nos faz santo é a encarnação do Evangelho na nossa vida de cada dia. Com isso, eu quero dizer também, Bia e demais amigos que estamos aqui nessa reunião virtual. Veja bem, a santidade, fica tranquilo com relação a isso. Não tem a ver com o nosso temperamento, não é verdade? Há muitos santos e que têm um temperamento irascível. Não é isso, mas é a encarnação do Evangelho na própria vida, não obstante o temperamento. Evidentemente que o processo de conversão vai transformar, não é? Vai recanalizar, se vocês quiserem, aquilo que é um temperamento irascível, para poder me manter nessa mesma palavra, vai fazer com que esse temperamento não seja caracterizado como agressividade em relação ao outro, mas vai fazer com que esse temperamento, não é, explosivo, irascível, seja utilizado, se vocês quiserem, e se bem me compreendem, para o bem. Isso é que é recanalizar, não é? Padre, como a gente pode lembrar, né, de São João e São Tiago, os filhos do trovão, né, que diziam que tinham um temperamento mais explosivo, mas que Jesus soube bem trabalhar para que justamente fosse usado de forma positiva, não é? Exato. Eu uma vez fiz uma leitura sobre eles e eu acho que é sobre isso que o senhor está querendo dizer. Que Deus se aproveita de tudo que nós temos e transforma. Não há... Veja, eu acho que é importante nisso, mais do que a gente falar dessas duas figuras de santos, que isso vai ficar, não é? Os detalhes dessas duas figuras vai ficar para a peregrinação, quem puder participar, ou noutra ocasião. O que é importante? Não é? O importante é a gente, hoje, saber o seguinte, que a santidade é uma exigência do Evangelho em primeiro lugar. Sede santos, como eu sou santo. A versão lucana, que também, se em São Mateus esse imperativo se encontra
no Sermão da Montanha, o equivalente a Lucas, né? O equivalente no Evangelho de Lucas é o Sermão da Planície, que lá, não é? No imperativo equivalente não está sede santos como eu sou santo, como é o caso de Mateus. No caso de Lucas está em Lucas 6:36, sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Em que consiste a santidade? Na excelência da misericórdia vivida, na misericórdia experimentada, na misericórdia transmitida, né? Nisso é que a gente pode constatar a encarnação do Evangelho na vida. É traduzir na existência, não é, o Evangelho. É isso que nós dizemos quando nós falamos, não é, do carisma franciscano ou do carisma ignaciano dentro da mesma igreja que é o corpo de Cristo, onde Deus, como diz São Paulo, não é verdade? Na primeira carta aos Coríntios, suscita, não é verdade, pela ação do mesmo Espírito, diferentes maneiras, eu estou aqui traduzindo em miúdos, diferentes maneiras de viver o mesmo Evangelho, de encarnar o Evangelho, levando em consideração as circunstâncias do tempo, de lugar e de cultura. Nisso a gente pode ver também a diferença do carisma. Quando a gente vai a Assis, não é verdade? Não é verdade? Não é? Na Úmbria e vê toda aquela paisagem, você compreende a espiritualidade franciscana. Não é? Entende? Então, São Francisco é um homem, nós podíamos dizer, entre aspas, do campo. Não é verdade? Um homem do campo que tem diante de si uma natureza exuberante. Não é? Exuberante. Isso determina, não é, o modo como ele encarna o Evangelho, em certo sentido. Santo Inácio não. É um homem da cidade. Um homem da cidade que foi formado numa grande universidade. Não é verdade? Numa grande universidade. Isso determinou o seu modo de viver o Evangelho, de compreender o Evangelho, de transmitir o Evangelho. Determinou, num e outro, o modo como eles, de fato, encarnaram o Evangelho. Isso é um carisma, né? É um modo peculiar de viver o mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E tem que encontrar todo carisma autêntico, tem que encontrar no Evangelho a ressonância do modo como ele vive. É o Evangelho o critério para a gente poder dizer que aquele modo de vida é uma inspiração, não é verdade? E não outro critério. Não são convicções pessoais, nem são achismos, mas o Evangelho, que, inclusive, para a nossa vida cristã, é normativo. Normativo. É regra de vida, não é? E não está em mim dizer, não, isso eu posso, aquilo eu não posso. Não, o Evangelho me obriga. Me obriga. E talvez nós, hoje, como cristãos, diferente deles, eles compreenderam que, de fato, o Evangelho me obriga. Me obriga a amar, inclusive, os inimigos, me obriga a perdoar, me obriga a ser artífice da paz, artífice da reconciliação e assim por diante. O Evangelho me obriga, ele é uma norma, né, no qual eu preciso me esperar e que dá objetividade àquilo que eu vivo. Senão, cada um vive a fé ao seu modo, que é o problema do nosso tempo, sobretudo do período pós-pandêmico. A gente achar, não é, que a gente pode viver a fé ao nosso modo. Não, nós não podemos. Qual é a grande questão que nos educa? São Francisco e Santo Inácio são homens ao mesmo tempo de igreja. Eles não quiseram fazer algo separado, não é? Entende? Algo deles. Não, são homens de igreja e que recorrem, ambos, não é? Nas suas intuições, nas suas preocupações, recorrem àquele que é, em virtude do seu ministério, ministro da unidade de toda a igreja. Sim. Não é? O Papa. Ambos vão ao Papa, né?
não é verdade? Sim. Então, são homens de igreja. Isso dá legitimidade, dá autoridade a essa peculiaridade de viver o mesmo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Bia, meus amigos que estão aqui, de fato, a experiência dos santos é uma experiência de iluminação que dura no tempo. Percebe? Sim. Dura no tempo como inspiração e como exemplo. Essa é uma verdadeira experiência de iluminação. Entende? Essa é uma verdadeira experiência de Deus, não é? Que tem, a gente podia dizer, uma projeção, não é verdade? Que vai além, para além de quaisquer fronteiras culturais e geográficas. Quem no mundo inteiro nunca ouviu falar de São Francisco de Assis? Certo? Todo mundo, né? E hoje, mais do que nunca, pois o Papa Francisco assumiu Francisco como sendo o nome do seu ministério petrino, não é? Quem no mundo inteiro, por onde a companhia esteve, não ouviu falar de Inácio de Loyola? Pelo menos alguma coisa nós ouvimos, não é verdade? Desses dois santos. Quer dizer, a experiência da verdadeira conversão, da verdadeira inspiração, de um carisma autêntico, é essa experiência de uma iluminação que perdura no tempo. Veja, nós estamos falando, no caso de São Francisco, de finais do século XII, início do século XIII, de Santo Inácio, nós estamos falando de meados do século XVI. A sua experiência, a experiência de um e do outro, perdura no tempo. É deles que nós estamos falando aqui hoje, porque perdura no tempo, não obstante tudo, não é? Todas as dificuldades que ambos tiveram, não é verdade? Mesmo São Francisco, que só vai ser reconhecido, na verdade, não é? Na sua grandeza, logo depois da sua morte, né? E depois da sua morte, ele foi, de certa maneira, excluído pelos seus próprios companheiros, né? Excluído. Mas, depois da sua morte, há um reconhecimento. Tanto é que 2 anos depois da sua morte, ele vai ser canonizado. Quer dizer, é uma canonização assim, relâmpaga, não é? Quase 2 anos, né? Mas, digo, há um reconhecimento merecido, evidentemente, né, da santidade de São Francisco. E como nos faz bem a espiritualidade franciscana, como nos faz bem a espiritualidade inaciana. Quando eu falo isso, nos faz bem a espiritualidade franciscana, nos faz bem a espiritualidade inaciana, a gente podia dizer, não é, fazer uma distinção. Uma coisa é, na verdade, o personagem histórico Francisco de Assis, o personagem histórico Inácio de Loyola. Essas duas pessoas nos fazem bem. Depois tem um legado construído sobre a intuição, a inspiração que um e o outro teve. Não é? A esse legado posterior é que a gente dá o nome de espiritualidade, que é preciso, não é? A gente fazer uma distinção para compreender a pessoa e depois o seu legado. Né? Entende? Um e o outro. Esses dois personagens históricos, não é? Da vida da igreja, não é? E o legado desses dois personagens históricos nos faz bem, nos ajuda, não é? A nos aproximarmos do mistério de Deus. Aliás, aqui é importante,
Não sei se eu estou falando muito e não estou respondendo as perguntas. Não, Aqui é importante. porque nós estamos prestando tanta atenção que a gente nem tem tanta pergunta. Todo mundo é compenetrado, padre. Né? Então, acho que aqui é as duas espiritualidades. Esse é um outro critério importante. Elas são cristocêntricas. Cristocêntricas. Isso é fundamental. Elas são cristocêntricas, né? Pois, como eu disse no início de nossa conversa, não é? Elas são o resultado desse encontro pessoal com o Cristo. Um encontro capaz, que foi capaz, e que é capaz também em nós, de transformar radicalmente a vida, de fazer olhar a própria vida, na verdade, os próprios projetos, enfim, com outro olhar, que é o olhar de Cristo. São cristocêntricos. Cristo está no centro dessa experiência de Francisco de Assis, de Inácio de Loyola, que depois, em cada um deles, salvaguardando esta centralidade irrenunciável, na verdade, salvaguardando isso, cada um deles vai ter um modo de interpretar e de viver essa única centralidade de Cristo, certo? Eu acho que isso é sumamente importante. Por quê? É importante e é profético para os nossos dias, porque hoje, talvez, nós corramos o risco de esquecermos da centralidade de Cristo e dar lugar, no modo como nós vivemos a fé, às próprias convicções, às próprias ideias, a um modo, ao meu modo de viver a fé e a mesma fé que nós recebemos dos apóstolos. Aí está um equívoco e, ao mesmo tempo, talvez se desvele num tipo de atitude como essa, ainda que de maneira muito sutil em muitos casos, uma religião cristã sem Cristo. Esse é o problema. E eu acho que ainda pode levar a uma outra coisa muito séria também, padre. Eu acho que é isso mesmo, da gente viver uma fé equivocada, não tendo o Cristo no centro, como norma, você está falando, né? Evangelho normativo, isso é fantástico, né? Temos uma norma a seguir, e a forma que vivemos, então, são os carismas. Mas uma outra coisa, quando eu penso que eu posso viver como eu bem entendo o Evangelho, eu não acho que eu devo anunciar o Evangelho ao outro, porque o outro tem direito de viver como ele quer. Uhum. E eu deixo Isso. de anunciar a boa nova, de fazer aquilo que o Senhor nos pede, Isso. né? Porque cada um Aí, vive como quer. Isso. Aí, Eu e o outro. O que eu promovo com isso, não é a ideologia do indivíduo, na verdade. Cada um vive como quer e assim por diante. Não é assim no âmbito da religião. Não é como quer, porque nós temos aí o Evangelho, não é verdade? E também nós temos o Evangelho, não é verdade? Que, vivido e que traduzido na vida da igreja, ele também tem as suas exigências, porque todo grupo social, como é ou a igreja, todo grupo social ele precisa de certas normas para poder conviver. Mesmo os nômades. Lembra Abraão que acolheu os 3 hóspedes, que depois nós podemos interpretar, né, como sendo Deus. Mas ele cumpre uma regra de sobrevivência no deserto, que é da hospitalidade. Porque se ele não acolhe as pessoas, ele vai ser perseguido. Então ele precisa dar boa acolhida, cumprir de maneira esmerada as regras da hospitalidade, não é verdade? Para não receber, se ele, não é? Ou para receber, cumprindo essas normas, a mesma hospitalidade quando ele for mais adiante e encontrar com outro grupo. É uma regra de sobrevivência. Não é? Todo grupo humano e toda convivência humana, minimamente pacífica, precisa de regras, precisa de normas. Nós temos aí o Evangelho que a gente poderia dizer está acima de tudo. É a norma suprema. Depois, na vida da igreja, nós podemos questionar essa ou aquela,
na verdade, norma, essa ou aquela exigência, nós podemos questionar. Mas elas são necessárias para que a gente possa viver minimamente, né? Minimamente em paz e minimamente identificados um com o outro. Se eu vivo a religião ao meu modo, eu não tenho nada ou tenho pouco a ver com você, Bia, não é? Eu tenho, mas não. Se eu vivo, se o Evangelho e Cristo está no centro da minha vida, eu não posso olhar para você e nem você para mim, a não ser como irmãos, né? A não ser como irmãos. Daí que, na tradição bíblica, na verdade, e assim a gente interpreta, não é? O homicídio cometido por Caim é, na verdade, um fratricídio. E isso é uma norma para nós. Todo homicídio é um fratricídio, porque o outro, à luz de nossa fé, é sempre meu irmão, que eu preciso cuidar, e cuja vida eu preciso promover e proteger. Entende? Então, eu acho que essas coisas são importantes, mas eu acho que aqui hoje a questão fundamental é a gente simplesmente dizer isso. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer que me faz santo. Não em primeiro lugar. O que me faz santo é a ação de Deus em mim. Isso me faz santo. Certo? Isso me faz santo. É Deus quem, por seu Espírito, me santifica. Aquilo que eu faço é uma resposta a essa ação de Deus em mim. Essa é a questão fundamental. E só assim a gente pode, não é, preservar a gratuidade e a generosidade. Eu não faço o que faço porque eu quero alcançar algo para mim. Eu faço o que faço porque eu recebi de Deus tanto que aquilo que eu faço é a expressão da minha consciência e gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. É a única maneira da gente preservar a gratuidade, porque, do contrário, o que nós vamos promover? Coisa que São Francisco e Santo Inácio renunciaram, a vaidade das práticas religiosas. Exatamente. Eu não faço nem por Deus, nem pelo outro, mas para me autopromover. Percebe? Não. Inácio e Francisco, eles, de fato, primaram pela discrição, pois eles sabem que é Deus que age em tudo e, por meio de tudo, eles mesmos fizeram essa experiência. Aliás, esse é outro traço da santidade. Veja, numa palavra, nunca é verdade o que eu digo, porque sempre vai ter uma que eu vou dizer, tá certo? Neste momento, numa palavra. Eu vou dizer outras depois, mas nesse momento, uma palavra. O que nos faz santo, olhando para São Francisco, para Santo Inácio e para tantos santos na vida da igreja, o que nos faz santo é a capacidade de nós entregarmos tudo a Deus. Absolutamente tudo. É isso que nos faz santo. A capacidade de nós entregarmos tudo a Deus. Isso nos faz santo. Eu vou dar um exemplo de um santo contemporâneo, em que eu trabalhei na causa de canonização dele, que nós já terminamos a fase brasileira, isso agora está em Roma, e nesses dias estão terminando em Roma, como é próprio, a redação da Positio. Eu presidi a comissão de história no caso do processo de beatificação e canonização de Dom Luciano Mendes de Almeida. Não é? E eu tenho falado essa experiência para muitas pessoas, e eu digo aqui, a coisa mais preciosa que eu encontrei de tudo que eu pesquisei para escrevermos, né, inúmeras páginas para esse processo, foi 3 folhinhas, A4 dividida no meio, como sendo um diário de bordo, de uma carta de um
diário em que Dom Luciano, eu já ia falar São Luciano, não, que Dom Luciano escreve vindo de Roma para o Brasil, e ele desenhava sempre, escreveu um aviãozinho dizendo de Roma para o Brasil sobre a África. É onde estava o voo quando ele começou a escrever. Bom, eu não posso revelar o teor inteiro da carta, mas no meio da carta, Dom Luciano está vivendo um conflito interno, tá certo? Certamente de uma oferta que ele deve ter recebido, passando pela Santa Sé, né? Alguma destinação que ele iria ter, não é? Bom, ele está nesse conflito interno, não é? E ele, num determinado... Primeiro ele diz assim, a primeira frase da carta, meu Deus, eu vos amo tanto. Essa é a primeira frase, né? Eu queria, e olha, era um homem que rezava horas, eu queria ter tanto tempo para rezar, e hoje o meu tempo é exíguo. E a gente sabia que aquele homem praticamente não dormia, né? Bom, mas num determinado momento, vivendo essa experiência de um conflito espiritual, ele dirá assim, tudo o que a igreja me pedir, eu vou amar e fazer. Essa é uma experiência de alguém que amadureceu na fé, né? De alguém profundamente tomado, não é? A gente poderia dizer pelo Cristo, que não é? No próprio Evangelho de São João, acho que é isso que a gente tem que encontrar como referência, vai dizer, quando os discípulos vêm trazer um pouco de comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. É o que sustenta a vida de Jesus, não obstante tantas adversidades e contrariedades. Não é verdade? É verdade. Tantas rejeições e perseguições. É a vontade de Deus, essa clareza da vontade de Deus é que sustenta a missão de Cristo, uma missão levada até o fim. Essa mesma experiência que nesse dado, na verdade, da vida, não é? De Dom Luciano, também o sustenta. Na verdade, aquilo que a igreja me pede, não é? Ou naquilo que a igreja me pede, ou poderá me pedir, de alguma maneira está expressa a vontade de Deus. Portanto, aquilo que a igreja me pedir, eu vou amar e fazer. Eu acho que essa é a experiência de se deixar conduzir, é uma experiência de iluminação, entende? Que permanece sempre na vida como critério, na verdade, como critério da existência. Portanto, a santidade não está, na verdade, não está no nosso temperamento. Ela pode atrasar um pouquinho por causa do nosso temperamento, mas a santidade está na capacidade de entregar tudo a Deus. São Francisco e Santo Inácio não deviam ter um temperamento, não é? Fácil, porque ambos, numa etapa de sua vida, são pessoas tomadas pela vaidade e que querem alcançar um lugar de destaque da sociedade do seu tempo. Desejam isso, ambos, não é? Isso influencia, esse modo de viver influencia no tipo de temperamento, de comportamento. Nós podemos chamar do que a gente quiser, não é? Essa experiência de iluminação faz com que eles abram mão de serem protagonistas. O santo nunca é protagonista. O santo sempre se sabe ou não sabe, mas ele sempre age como instrumento, não como protagonista. Um grande desafio do nosso tempo, porque nós nunca queremos o segundo lugar. Nós sempre queremos um lugar de destaque. Isso contradiz a vida cristã, pois o próprio Senhor diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então, é uma renúncia evidente de todo e qualquer protagonismo. Não é? Padre, vou te perguntar uma coisa, de tudo que você falou,
algo que ficou conversando aqui comigo. O pessoal também partilhem, para a gente poder perguntar aqui para o padre. O senhor falou que a santidade, ela ainda continua, né? Depois que eu entendi isso, que mesmo quando nós formos chamados para junto de Deus, isso ainda permanece por algum tempo. Isso. E aí o senhor falou assim que tudo é o amor, né? Será santo aquele que for misericordioso como o Pai é misericordioso. Uhum. E também o senhor falou que a gente precisa se despojar de tudo, né? Para que esse amor possa nos preencher. Isso mesmo. Né? E aí a gente lembra, e acho que é São Paulo que diz, o senhor me corrige, por favor, que nós não precisaremos mais da fé e da esperança, né? Quando chegarmos perto de Deus, só o amor vai permanecer. Isso. Então eu imagino que é isso, é porque esse amor que há de continuar nos completando para que a gente possa ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. Exatamente. Essa citação é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Do capítulo 13, não é? Em que São Paulo diz, né? Hoje 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, não é? Mas a maior delas é o amor. Por quê? A fé e a esperança desaparecerão. O amor não acabará nunca. E é importante, né, que a palavra grega para dizer amor nesse texto de São Paulo é agape. É a forma mais sublime do amor, não é? Daquele amor que não espera qualquer recompensa, porque sabe que a única recompensa do amor é o fato de amar. A fé e a esperança desaparecerão conosco, porque, na verdade, nós não precisaríamos mais, não há o que esperar, né? Não há o que, não é? Vir a crer. Mas o amor permanece, porque, como diz depois o autor da primeira carta de São João, né? No capítulo 4, Deus é amor, né? O amor é nada do que nós fizermos, né? Entra para a eternidade. O único que entra para a eternidade é o amor. Por isso que ele nos faz santo, né? Só isso. Por isso que o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, por isso o Espírito Santo é o santificador, por isso ele que nos ilumina, e por aí vai, né, Padre? Eu acho que isso é importante, Bia, a gente ter muito presente, não é? Que talvez a gente tenha que pensar, né, como do texto que nós ouvimos do livro do Eclesiástico no domingo passado na liturgia, né? Pensa na sua vida, pensa no teu fim, quem somos nós? Né? Pensa no teu fim, quem somos nós? Não é? O que vale a pena? O que fica mesmo? O amor com o qual a gente viveu a vida, não é? Com o qual a gente viveu a vida. Eu acho que na experiência dos santos, por isso a experiência do santo, elas são um exemplo para nós e são inspiradoras. E é a prova da sua autenticidade, da autenticidade do carisma, porque ela permanece na história, mesmo, não é? 8 séculos depois de São Francisco, não é? Entende? Ela permanece, o seu exemplo permanece, não é verdade? Nós fazemos referência a ele, a sua tradição permanece, o mesmo de Santo Inácio de Loyola. Nós temos aí, nós ontem falávamos dos exercícios. Tudo isso permanece e há tanto que dizer, e a gente nunca esgota, não é, a possibilidade de poder dizer algo novo sobre um e sobre o outro. Não é? Essa é o fruto de uma vida profundamente enraizada no Evangelho. Não é? Profundamente. Esse é o fruto, não é? Mas de uma vida enraizada no Evangelho. Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, que na igreja escolhe seu amor, isso, né? Entre tantos membros, ela vai escolher o amor, amar. Exato. Exatamente. E o amor é infinito, mesmo porque é Deus, como o senhor falou, né? Exatamente. Né? Que Deus beleza. é amor. Deus é amor, é isso que o pessoal está escrevendo. Olha, é só o amor, Deus é bom, o verdadeiro amor. Maurício, que é um oblato beneditino, amigo nosso aqui, escrevendo também sobre a virtude da obediência. Claro. Né? Isso, eu acho que a obediência não é a
resignação de fazer o que me pedem, não é? Obaudire, em latim, é a capacidade de ouvir. Isso, como o senhor falou ontem. De Né? ouvir e de se admirar. De ouvir, né? E depois de se deixar levar por aquilo que a gente ouviu de Deus. Né? Aliás, a característica mais importante para falar dos santos, de Nossa Senhora, né? É que ela é, para o próprio Evangelho, esse é o traço mais importante de Maria no Evangelho, é que ela é a mulher que escuta a palavra e que põe em prática o que ela escutou. Aquela mulher do capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, que grita do meio da multidão, bem-aventurado o ventre que te gerou, Jesus vai corrigir, não é? Aquela mulher entusiasmada com o ensinamento de Jesus vai dizer, bem-aventurado antes aquela que escutou a palavra de Deus e a praticou. Né? Por isso, Nossa Senhora é um modelo inspirador do discípulo, porque ela é a mulher, e ícone da igreja, porque ela é a mulher que escuta a palavra e que põe em prática o que ela escutou. Na verdade, a igreja deve ser uma igreja da escuta, na verdade, da obediência entendida como essa, escutar o que está por debaixo. Né? Lembra que agora, no mês de outubro, nós vamos ter um sínodo sobre a sinodalidade, né? Que diz respeito à governança da igreja, mas um dos traços mais importantes, e o Papa Francisco tem reiterado isso de diferentes maneiras, um dos traços mais importantes da sinodalidade é exatamente a escuta. Né? A escuta do outro. Portanto, a possibilidade de deixar o outro falar. E não só a escuta de Deus em primeiro lugar, de deixar Deus falar. Muitas vezes há tanto barulho em nós e tanto barulho fora de nós que a escuta fica simplesmente obstruída. Vou contar uma experiência que me aconteceu na manhã de hoje. Eu estava gravando no jardim do pátio. Dentro do pátio, as nossas paredes são duplas e eu tenho a possibilidade de viver sempre com muito silêncio no meu trabalho e na multiplicidade de tarefas que eu tenho cada dia. E hoje eu fui no jardim para fazer uma gravação logo cedo, antes de abrir o pátio. E aí, eu e a pessoa que estava gravando, nos observamos disso, como a cidade é barulhenta, desde o início. Como a agitação da cidade aparece e com ela a nossa quase que um grito pelo silêncio. É mesmo. Na verdade, entende? São aviões, são helicópteros, é ambulância, é a polícia, é reforma, é do prédio do lado. É tudo. Não é? Como a cidade é barulhenta e como nós precisamos para nos recentrar desse silêncio que permite a gente dar prioridade a uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus. Escuta é uma prioridade. Prioridade é uma palavra que não é minha, não é? Prioridade de uma palavra que é de Deus. O silêncio está em função desta prioridade, não é? Desta prioridade. E a obediência fala desta palavra que deve ser ouvida e posta em prática, como fez menção o Maurício ao evocar a palavra obediência. Vou falar uma coisa bem bonita aqui também, aliando tudo isso que o pessoal está escrevendo, né? Muitas pessoas estão escrevendo aqui que sentem o coração arder ao ouvir o Senhor falar. A gente pode pensar nos discípulos de Emaús, que pelo barulho ao redor, por tanta confusão acontecendo, não conseguiram, né, ouvir o Jesus naquela hora, e só depois eles vão se lembrar que o coração ardia. Isso. Né? Depois que eles viram o Senhor, que eles silenciaram,
né? Que eles fizeram esse encontro com Deus. Então, quem está sentindo o coração arder, graças a Deus eu também estou. Isso é graça em nós, é porque nós estamos realmente absorvendo tudo isso que está sendo falado, né? Estamos deixando isso fazer verdade em nós. Isso. E é isso que a gente tem que fazer todos os momentos, em todos os momentos, né, Padre? Desde a hora que a gente acorda, a gente tem que viver nesse estado de escuta atenta, né? De querer sentir Deus falando conosco, deixar realmente o nosso coração se abrasar. E eu acho que essa experiência é bonita, né? Se isso está acontecendo conosco, de novo, é a beleza do Evangelho, uma verdade que nos precede sempre. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É essa experiência que nós fazemos, né? Se isso acontece, é disso que se trata. Em segundo lugar, é importante, todos nós que estamos aqui, não é? Nós termos, assim, presente que a experiência de Deus e a compreensão que é de Deus não é simultânea, não é? Entende? Tem. É sempre depois. É sempre depois, não é? É sempre depois que Deus passa que a gente pode dizer foi Deus. Curioso, porque para referir de novo nas situações por que passaram São Francisco e Santo Inácio, para não dizer dos outros santos. Só olhando para trás é que eles puderam reconhecer, não é, que era Deus que estava lá. Aliás, Santo Inácio, nesse aspecto, não é, ao ditar, por assim dizer, a sua autobiografia ao padre Gonçalves da Câmara, tem uma frase que eu gosto muito. Vocês veem que todo dia eu falo que eu gosto muito, que eu gosto muito de muitas coisas. Que bom. Que faz bem. Mas Santo Inácio tem uma frase que, olhando para a sua vida passada, não é? E mesmo pelos sofrimentos pelo qual ele passou, ele dizia assim, naquele tempo, ele só compreende isso agora, depois que passou, não é? Entende? Quando as coisas acontecem, talvez, não é? A gente se desespere. Mas talvez o apelo para nós é que nós cristãos não podemos ser pessoas ou desesperadas. O desespero contradiz a nossa fé. Mas Santo Inácio diz assim, para voltar a ele. Naquele tempo, Deus me tratava como um mestre-escola trata o seu aluno, ensinando-me. Olha. Certo? Tá certo? Quando ele olha o que ele passou, ele diz, Deus estava lá. Deus estava lá, né? Ensinando. Não é? É a mesma experiência de Jó, não é? Que se lamenta. Onde você estava quando eu sofria? Jó grita com Deus, né? E Deus, depois de deixar Jó falar tudo, desabafar, Deus diz, ô meu caro, onde você estava quando eu criei o mundo? Hein? Onde você está? Não é? Assim começa a intervenção de Deus junto de Jó, para terminar dizendo para Jó, quando você sofria, eu sofria. Certo? Então, onde Deus habita também no nosso sofrimento, isso faz com que Santo Inácio possa dizer, não é? Essa frase tão bonita. Naquele tempo, Deus me tratava como um mestre-escola trata o seu aluno, ensinando. Assim Deus age conosco também. Não há situação da nossa vida em que Deus não esteja presente. Isso que nós precisamos ter clareza, viu? E ter clareza que Deus não está presente seria muito
pretensão só quando eu experimento. Deus está presente sempre, mesmo quando eu não experimento sensível, não é? Emocionalmente a sua presença. Ele está aí, não é? Ele está sempre presente, não é? E nas situações mais difíceis da nossa existência, né? Deus está aí, está ao nosso lado. É o que diz tão belamente o profeta Jeremias, na verdade. Deus sempre esteve a meu lado. São Paulo vai repetir, não é? Da prisão, esta mesma frase. Não é verdade? Deus nunca me abandonou. E hoje, Deus sempre esteve a meu lado. Eu vim direto da catequese, né, das crianças para a nossa live. Ai, e hoje o ponto que nós estudamos foi a ascensão. E a gente encerrou o encontro dizendo isso, né? Na hora que Jesus fala: eis que estarei convosco todos os dias até o último dia. E isso foi o encerramento e as crianças se emocionaram. Porque é isso, é essa promessa, né? Essa promessa que nos dá essa certeza de que em todos os momentos Deus está lá. E como a Michelle escreveu, e Deus é bom o tempo todo. Isso. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É uma bênção. É uma bênção. Nossa, nem me fale. Que maravilha. Como essa live aqui, né, gente? Como esse momento que a gente tem a oportunidade de viver agora, que edifica a nossa fé, que nos faz cada vez mais buscarmos e pedirmos a santidade, né? Tem uma coisa também de tudo isso que a gente falou que eu sempre gosto também de pensar. Quando Jesus fala pede, recebereis. Eu gosto muito quando o evangelista completa, né? O Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo. Esse é o pedido agradável, não é? Porque esse é o pedido que vai nos santificar, que nos vai preencher desse amor que o Senhor está falando o tempo todo. Então, que a gente possa pedir muito, muito o Espírito Santo para Deus. É verdade. Vocês se lembram daquela parábola, só para ratificar o que você está dizendo, daquele amigo que recebe visita no meio da noite e ele não tem o pão, não é verdade? Para poder dar para a visita que ele recebe, não é? No meio da noite. E ele vai bater na porta do vizinho. Além da interpretação que a gente pode fazer da parábola, que eu não quero entrar aqui neste momento, só na conclusão da parábola, não é? Só na conclusão da parábola, em que Jesus vai dizer assim, não é? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, olha o surpreendente da conclusão. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Certo? Nós, não estou dizendo que a gente não deva fazer, mas nós, às vezes, estamos acostumados a pedir a Deus arroz, feijão, né? Alegria, bem-estar, felicidade. Quer dizer, enchemos Deus de coisas. E o que é que Deus mesmo nos quer dar? Deus nos quer dar mesmo e tem para nos oferecer o Espírito Santo. É verdade. E é através desta graça em nós que nós podemos e devemos encontrar a solução para os nossos problemas. Entende? Iluminados pelo alto. Isso, iluminados pelo alto. Não é? Agora, Deus não nos exime absolutamente de nossa responsabilidade. Não é? Deus, na verdade, nos concede o seu Espírito para que a nossa responsabilidade seja informada, iluminada por esse dom do alto, para que nós encontremos as soluções para os nossos problemas e para os graves dramas por que passa a nossa humanidade, mas não pôr na conta de Deus, não é? O que Deus nos quer dar, prestemos atenção a isso, não é? É o Espírito, e é o que Ele tem, não é? Para dar, não é? O Espírito é a plenitude da promessa de Deus, não é? Realizada, não é? É aquilo que o profeta Joel diz quando nós celebramos a festa de Pentecoste, não é? Eu realmente darei o meu Espírito a toda a carne, quer dizer, a todas as pessoas. O Espírito Santo é
a plenitude da promessa, porque é a realização disso. O Espírito é derramado em todos os corações, não só dos que cremos, dos que não creem, nem têm consciência que o Espírito está lá, mas o Espírito age em tudo e por meio de todos. Né? Eu acho que isso é importante. Saber que o dom que Deus nos quer dar, para além das nossas inúmeras súplicas, é o Espírito, para que nós mesmos, informados, iluminados por essa graça, por essa força que vem do alto, possamos discernir e encontrar os melhores meios e caminhos para resolver, não é, nossas dificuldades e os dramas por que passa a nossa humanidade. Amém, Padre. Amém, amém. Que lindo. Michele disse que vai levar essa live para sempre no coração. Vamos todos, né? E vamos continuar refletindo, degustando, saboreando isso, né? Porque o Espírito Santo, como o Padre falou ontem, continue rezando em nós, falando em nós. E que isso produza frutos, né, Padre? Como o senhor bem falou, isso não pode ficar parado em nós. Não pode. Tem que chegar, né? Tem que tocar o próximo no amor que nós recebemos, no amor que nós ofertamos. Exatamente, é isso mesmo. Ah, amém. Mesmo. Essa é a tônica também, viu, gente, aqui do nosso canal, do Deus Convida, que surgiu justamente para isso, para que a gente pudesse espalhar o amor que nos toca. Isso. E que o Senhor nos conceda a alegria de continuar fazendo isso, né, enquanto Ele assim quiser. Exatamente. Isso. E Padre, fazer o bem. Obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muito a paciência de todos, de poder me escutar, sobretudo a caridade com a qual me escutaram, muito obrigado. Né? Peço que rezem por mim, por favor, né? E rezemos igualmente uns pelos outros também, né? E busquemos isso, quer dizer, viver e encarnar na nossa vida do dia a dia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa será sempre a nossa tarefa. Não é verdade? É verdade. Viver do Evangelho e viver dessa graça que Deus derramou em nós. Né? Nos esforçarmos por isso. Eu acho que isso é o melhor que nós temos que fazer, é o que nós somos chamados a fazer. Né? A abrir espaço na nossa vida para esta palavra de vida que é o Evangelho de Cristo Nosso Senhor. Tá bom? Amém. Então, tá bom. Que assim Obrigado. Seja, Padre. Amém. Obrigada, Obrigado. Pessoal. Quero comunicar a vocês que nós vamos ter mais uma live. Vai ser no sábado, às 10h30 da manhã. E aí vai ser uma live onde a Juliane vai participar com a gente, a Juliana da Voimonde aqui, que o Padre Contieri vai participar de uma peregrinação que a Juliane está organizando. E nós estamos ajudando a divulgar, porque é um projeto maravilhoso. O Padre Contieri vai peregrinar com esse grupo de peregrinação, Roma e Assis, justamente para viver tudo isso que foi falado aqui, comentado, e de uma forma, podemos dizer assim, prática, Padre, como que a gente pode dizer sobre isso? Tocar nos lugares, né? Isso, nós tocar temos nos lugares. Tocar nos lugares com o olhar, com as mãos, né? Com o coração. Né? É isso. Então, no sábado, mais detalhes sobre essa peregrinação. Sábado, às 10h30 da manhã. Essas duas lives de formação se encerram por aqui, nesse tema, mas já convidando o Padre para voltar sempre. Vamos falar da sinodalidade, Padre. Verdade. Vamos combinar. Vamos. E foi uma alegria, Padre. Foi uma alegria que seja realmente o começo de uma caminhada aí juntos e muitas oportunidades. Eu estou à disposição, a alegria foi minha de poder estar aqui com vocês essas 2 noites. Agradeço muito a Deus podermos ter tido a oportunidade de nos encontrar. Né? Todo encontro e todo verdadeiro encontro é transformador. Né? Isso mesmo. E essa é a experiência que a gente faz. Né? E que a gente aprenda, sabe? Eu acho que essa é a grande revolução que nós precisamos fazer no nosso mundo, é a revolução do amor, né? E superar todas essas simpatias, essas tendências que a gente tem de simpatias, antipatias. Não, nós precisamos nos amar.
né? Nós precisamos fazer essa revolução do amor que é capaz de transformar o mundo. E o Espírito que Deus derramou nos nossos corações é amor, é o Espírito do amor. Então, essa revolução, então, talvez esse seja o grande projeto da nossa vida cristã, nosso projeto comum, para além das nossas atividades e tarefas específicas, é de amar. Isso é o capaz de transformar o mundo a partir do lugar em que cada um de nós está. Não é? Que as nossas relações sejam pautadas pela caridade, pelo amor fraterno, não é? E pela escuta atenta do outro. Amém. Amém. Que assim seja, Padre. Amém. Muito obrigada. Pedimos a sua bênção. Claro. Vamos pedir a Deus, então, no final dessa tarde de quarta-feira, e final também do nosso trabalho, dessas duas lives, que Deus nos dê sempre a sua bênção e que nós mesmos, em relação da graça de Deus que habita em nós, podermos ser uma bênção para todos aqueles com os quais a gente se encontra ou nós viermos a nos encontrar sempre. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem Amém, com Padre. Deus. O Senhor também Muita abençoe, viu? Sempre o Senhor. Obrigada Muito por essa obrigado. proximidade linda, que é dom de Muito Deus obrigado. também. E até Muito breve. obrigado. Pessoal, Até boa breve, se Deus noite. quiser. E como Boa o Padre noite, falou gente. ontem, ó, rezemos as completas. Isso Então, mesmo. quem conseguir voltar, às 9h da noite aqui no Deus Convida, rezamos juntos as completas. Um Boa noite, bendito seja Padre. Deus. Até logo, Tchau. gente. Boa Tchau, noite a todos. pessoal. Boa noite, Bia. Boa Deus noite. abençoe, Bia. Amém, Padre. Continue. Continue. Avante. Obrigado. Boa noite.